Dentro de um grande salão circular marcado com um sigilo intrincado, um oficiante idoso está diante de um jovem e seu pai. A voz do oficiante ecoa, anunciando a habilidade revelada do menino, invocador. Os olhos do menino se arregalam em pura incredulidade. Ele gagueja, questionando a realidade da declaração, incapaz de compreender por que este seria seu destino. Seu pai, Lambert, dirige-se a ele com fria decepção, confirmando que sua habilidade é de fato invocador. A sombra do homem paira sobre ele enquanto declara seu filho uma criança abandonada, marcando aquele dia como o momento em que a vida do menino mudou irrevogavelmente. A dura lembrança o faz tropeçar e cair em uma floresta ensolarada. Enquanto ele jaz inconsciente, um pequeno espírito em forma de pássaro desce voando, pousando suavemente em seu ombro com um pio suave. Ele começa a despertar, com uma gota de suor na testa, reconhecendo o tormento familiar. Aquele sonho de novo. Ele murmura para si mesmo. Sentando-se, ele encara a própria mão, o peso do passado recaindo sobre ele. Ele percebe que 5 anos se passaram desde aquele dia. Seus pensamentos voltam à sua infância. Nascido filho de um nobre, ele sonhava em se tornar um cavaleiro heróico. Ele entendia que na sociedade aristocrática deles, o valor de uma pessoa era determinado pela excelência de sua habilidade manifestada. A habilidade que ele recebeu, no entanto, foi a de invocador. A memória traz consigo a dor do apelido cruel que lhe foi dado, a criança abandonada. Ele se levanta e observa seus 2 espíritos, o pássaro e um pequeno diabrete, voarem livremente. Ele reflete que os espíritos que invoca existem fora da ordem natural do mundo e são rejeitados como malignos. Por causa disso, os invocadores são vistos como uma aberração amaldiçoada, tornando seu sonho de se encaixar na sociedade nobre uma impossibilidade. Segurando a pequena criatura diabólica gentilmente, ele sorri enquanto o espírito pássaro, Ina, paira por perto. Ele agradece a Ina por acordá-lo. Ele um dia se desesperou com a habilidade que ganhou em seu 10º aniversário, mas agora, admite para si mesmo, passou a gostar dela. Ele refletiu sobre como seus espíritos, seus companheiros, haviam se tornado seu verdadeiro apoio emocional. Sua espírito aviária, Ina, só conseguia usar magia de fogo de nível iniciante, mas estava sempre lá para ele. Ele também tinha outros companheiros, Shiro, o espírito do trovão, e Kuro, o espírito da sabedoria. Todos eles lhe concediam seu poder sem pedir nada em troca. Uma memória de um tempo em que as coisas eram diferentes veio à tona, um pensamento fugaz do que poderia ter sido. A lembrança foi abruptamente interrompida por uma voz familiar chamando seu nome. Heibar. Ele se virou, surpreso ao ver seu pai se aproximando. Pai. Lambert sorriu calorosamente, perguntando o que seu filho estava fazendo ali e lembrando com um gesto grandioso que eles eram uma família. O jovem olhou para baixo, sem graça, insistindo que seu pai não precisava curvar a cabeça para ele. O sorriso de Lambert se transformou em um sorriso de canto de boca, uma sombra caindo sobre seu rosto. Ele disse ao filho que não havia necessidade de tal preocupação, ele podia ficar à vontade com seu próprio sangue. Heibar teve dificuldade em responder, tentando expressar gratidão por ter permissão para permanecer na casa da família. Sua expressão era tensa, traindo uma ansiedade profunda. Seu pai, no entanto, pareceu satisfeito com o sentimento. Uma boa atitude, comentou Lambert com um ar de aprovação condescendente. Com a cabeça ainda baixa, Heibar pensou consigo mesmo que isso era o melhor. Ele se sentia abençoado por, ao contrário de outras crianças abandonadas com habilidades inúteis, não ter sido expulso por sua família. Ele ergueu o olhar, declarando sua intenção de se tornar mais forte para proteger sua família. A expressão de Lambert endureceu instantaneamente. Ele questionou por que seu filho estava treinando com uma espada, seu olhar aguçado e crítico ao julgar a postura do garoto como amadora. Ele continuou, com a voz desprovida de calor, afirmando que qualquer coisa que um invocador como seu filho tentasse realizar seria totalmente inútil. A declaração deixou Heibar atordoado e de olhos arregalados. Essa rejeição fria era um contraste gritante com a fachada que ele geralmente mantinha. Com um sorriso ensaiado, Lambert afirmava que estava apenas cuidando de seu filho, uma gentileza que outros nobres não demonstrariam. Enganado, um Heibar mais jovem inclinava a cabeça e expressava gratidão por sua família maravilhosa, sentindo-se verdadeiramente feliz. Mas, ao se virar e se afastar, a máscara benevolente caía, substituída por um sorriso de desprezo absoluto. Ele pensava consigo mesmo que, se o garoto era realmente tão grato, poderia ao menos se tornar útil com tarefas servis. Alimentado por esse desprezo, Heibar treinava em segredo. No fundo de uma clareira na floresta, longe de olhares julgadores, ele praticava sua esgrima incansavelmente. Ele estava determinado a provar que as palavras de seu pai estavam erradas. Ele aprimorou suas habilidades com a espada na crença de que, ao combiná-las com a magia de seus espíritos, poderia forjar sua própria maneira de lutar. Esse treinamento secreto era um último recurso. Ele uma vez implorou a seus pais que o deixassem frequentar o dojo de um espadachim famoso, mas seu pai o proibiu estritamente, ordenando que não trouxesse mais vergonha para o nome da família. A lembrança daquela rejeição o levava a treinar até ficar ofegante. Ele pensou que até mesmo ser expulso seria melhor do que viver assim. Enquanto ele fazia uma pausa, uma voz o chamou, perguntando o que ele estava fazendo acordado tão tarde. Ele se virou surpreso para ver Azalea parada na floresta, sua silhueta iluminada pela luz fraca. Era sua meia-irmã, Azalea Castanha, que, ao contrário dele, possuía uma habilidade excelente. Ela o repreendeu por estar fora aquela hora, reclamando que sempre tinha que ser ela procurá-lo. Heibar desviou o olhar, irritado com a intromissão dela. O tom dela tornou-se mais ríspido com preocupação ao perguntar se ele havia se machucado de novo.
Ele tentou afastar a preocupação dela, insistindo que estava apenas cansado, mas ela agarrou seu braço, a expressão dela mostrando que não acreditava nele nem por um segundo. Ela o pressiona, com o olhar firme, perguntando se ele tem mais alguma desculpa. Ele desvia os olhos, derrotado, e admite em voz baixa que não tem nenhuma. Em resposta, uma luz suave e etérea começa a emanar de sua mão, concentrando-se em seu dedo indicador erguido com um zumbido gentil. Ela o repreende gentilmente, lembrando de que está sempre lhe dizendo para não ser tão imprudente. Ele baixa o olhar, arrependido, e oferece um pedido de desculpas silencioso. Ele reflete sobre a habilidade de Azalea. Assim como a dele, é do tipo não combate, mas a dela é uma habilidade de cura avassaladoramente poderosa, um talento lendário. Esse poder, combinado com sua bela aparência, rendeu-lhe grandes elogios na sociedade e trouxe grande renome para a família deles. Ele considera a vasta diferença entre eles, como o céu e a terra. Ela possui uma habilidade de valor imenso e inegável. A dor de se comparar a tal pessoa é aguda. Ele se lembra que Azalea curou suas feridas mais vezes do que ele pode contar. Ele se lembra dela sentada em um tronco uma noite, comentando sobre como ele era problemático. Ela observou a hora tardia e o tempo que levava para curá-lo, mas concluiu com um sorriso gentil que o fazia porque era bondosa. A voz dela o traz de volta ao presente. Com uma expressão determinada, ela declara que, a partir de agora, lhe dará um tipo especial de cura. Rei Bart examina um pequeno corte em seu dedo, comentando que sente muito, mas que geralmente consegue lidar com ferimentos leves sozinho. Azalea infla as bochechas, irritada, e o repreende por não amadurecer apesar de seu recente estirão de crescimento. Ela lhe diz para parar de se desculpar tão facilmente. Insiste que está ajudando apenas porque quer cooperar com ele e que ele deveria dizer obrigado, não desculpe. Mais tarde, em uma clareira ensolarada na floresta, Rei Bart encontra Azalea sentada sozinha em um tronco caído. Ele chama seu nome, e ela se assusta, atrapalhada, exclamando que só veio porque tinha outros assuntos para resolver. Ele se aproxima, perguntando por que ela participou da subjugação de ogros. Azalea descarta a preocupação dele, afirmando que participar de uma subjugação de rank C não é grande coisa. Ela acrescenta que os nobres provavelmente não gostam dela por causa de sua habilidade. De qualquer forma, sua expressão muda para uma de choque enquanto ela o encara intensamente, perguntando se ele também acha que ela é uma pessoa má. Ele rapidamente chama o nome dela, tentando impedi-la enquanto ela se vira e se afasta dele pelo caminho da floresta. Ela para, com o rosto virado, e diz baixinho, de nada. Ela acrescenta que está contando com ele, deixando Rei Bart surpreso com sua sinceridade repentina. A cena muda para o exterior de uma grande mansão à noite, enquanto uma pessoa não vista agradece a Rei Bart por sua ajuda. Dentro de uma oficina bem equipada, um homem de rosto gentil e barbudo pede desculpas a Rei Bart por fazê-lo trabalhar sozinho e até tão tarde. Rei Bart, sentado em uma bancada, sorri levemente e responde que está tudo bem, pois está sempre acordado a esta hora e este tipo de trabalho é tudo o que ele sabe fazer. O homem, Johannes, o encoraja, dizendo que Rei Bart é muito habilidoso e deveria ter mais confiança. Com uma última palavra de agradecimento, Johannes anuncia que está voltando para a forja, e Rei Bart observa partir. Ele estremeceu de repente, um tremor agudo percorrendo o chão sob seus pés. Em alerta, ele olhou para baixo e viu a terra rachando levemente à sua frente. Ele viu seu espírito de tartaruga, Kuro, correndo em sua direção. Confuso, ele se perguntou por que ele havia aparecido tão de repente, já que normalmente nunca saía por conta própria. Ele rapidamente percebeu que algo devia ter acontecido. Sua atenção foi atraída para a mansão distante, e um sentimento de inquietação cresceu dentro dele enquanto encarava o grande e escuro edifício. Enquanto isso, dentro do prédio, um homem com a cabeça e os braços enfaixados estava em uma varanda. Seu olhar estava fixo no terreno abaixo, onde outra figura encapuzada esperava, e ele notou a presença de seu alvo. Uma percepção horrível atingiu Rei Bart. Os invasores estavam no quarto de Azalea. Ele gritou uma ordem para um ataque noturno, ordenando que seu outro espírito, Shiro, lhe concedesse aprimoramento corporal enquanto o tigre branco se materializava com um rosnado. Com seu corpo agora aprimorado, ele se lançou para frente com uma velocidade explosiva, estilhaçando a pedra da varanda ao atravessar a janela. Ele invadiu o quarto e encontrou o homem enfaixado segurando Azalea como refém, com uma lâmina afiada pressionada contra ela. Ele gritou o nome dela em alarme. Em resposta à ameaça, o espírito aviário de Azalea, Ina, mergulhou contra o agressor com um pio agudo. O homem permaneceu impassível, com o aperto e a lâmina firmes. Ele então se esquivou de um ataque do espírito do tigre branco, praguejando de frustração. Rei Bart, fervendo de fúria, gritou com o homem, exigindo saber o que ele estava fazendo com sua irmã. Antes que o homem pudesse reagir, Rei Bart o alcançou, desferindo um golpe poderoso em seu flanco. O invasor resmungou, atordoado pela força inesperada, e lutou para manter a guarda, percebendo que havia subestimado seu adversário. Nos corredores da mansão, uma batalha feroz se desenrola. Um homem determinado de cavanhaque, vestindo um uniforme escuro, apara um golpe rápido de um invasor encapuzado, seu rosto uma máscara de intensa concentração enquanto suas lâminas se travam. O choque do aço ecoa enquanto o espadachim bloqueia um talho alto, faíscas voando do impacto. Seu ágil oponente salta para trás para criar distância. Em outro lugar, num quarto luxuosamente decorado, Rei Bart permanece desafiador enquanto seu pai, Lambert, segura uma lâmina em sua garganta, instruindo friamente seu filho a se preparar. Em resposta à ameaça, um sorriso leve e confiante surge nos lábios de Rei Bart ao notar a diversão de seu pai. Fora dos muros da mansão, um clarão de luz brilhante rompe enquanto seu espírito, Ina, se manifesta em um estalar de energia pura. A súbita onda de poder não passa despercebida. O espadachim de cavanhaque se assusta com o som, sua testa franzida em alarme enquanto se pergunta sobre a origem do barulho.
Nos jardins abaixo, 2 guardas de armadura também são alertados pela perturbação. Sua distração momentânea se transforma em fúria. Ele ruge, mergulhando de volta na luta. Ele desfere um poderoso golpe de cima para baixo com sua espada, que a figura encapuzada encontra com sua própria lâmina em um choque ensurdecedor. A troca de golpes o deixa com um corte no braço. Praguejando em voz baixa, ele aperta o ferimento. Uma percepção arrepiante então o atinge. O som veio do quarto da Lady Azaria. Sua expressão endurece, seus olhos se estreitando com uma determinação sombria. Ele entende o que deve ser feito agora que a situação chegou a este ponto. Com sua decisão tomada, ele avança pelo corredor. Dentro de seu quarto, Azaria está paralisada, seu rosto um retrato de puro terror enquanto o espadachim invade o cômodo, com a lâmina erguida não para defesa, mas para um golpe mortal. Enquanto a lâmina desce sobre a garota apavorada, um grito desesperado de Azaria ecoa. Heybart se joga na frente dela, protegendo-a com seu próprio corpo. O ataque do espadachim é implacável, e sua lâmina mergulha fundo nas costas de Heybart. Um grito bruto de agonia é arrancado da garganta de Heybart enquanto o aço perfura, um clarão ofuscante de dor irradiando do ferimento. Ele cai de joelhos, o grave ferimento em seu peito sangrando profusamente. Com a mão trêmula, ele estende o braço em direção a Azaria, proferindo fracamente o nome dela enquanto ela observa em silêncio atônito. Enquanto ele desaba no chão, o mordomo paira sobre ele, espada em punho, amaldiçoando o rumo dos acontecimentos e questionando por que tinha que ser assim. Um grito bruto e agonizante rasga a garganta de Heybart enquanto ele agarra o aço frio cravado em seu torso e começa a arrancar a lâmina com as próprias mãos. O mordomo encara, atônito, enquanto o garoto se força a ficar de pé novamente. Ao fundo, outros membros da casa começam a correr em direção à confusão, chamando pela senhora Azaria em alarme. Com um último esforço, a espada se solta, caindo com um barulho metálico no chão de pedra. Heybart ergue o olhar, ensanguentado mas aliviado, acreditando por um momento que superou o ataque. O esforço é excessivo. Sua força se esvai, e seu corpo amolece, caindo para trás pelo ar enquanto Azaria grita seu nome em puro terror. Ela se lança para frente, de mãos estendidas, com o rosto transfigurado em uma máscara de horror enquanto implora para que ele não a deixe. Sua consciência se esvai na escuridão, o grito desesperado de Azaria por seu irmão ecoando como a última coisa que ele ouve. Uma única gota cai no vazio. A sensação de uma gota de suor escorrendo por sua têmpora o arranca do pesadelo. Ele está deitado em uma cama, o rosto contorcido de dor pela memória persistente. Seus olhos se abrem de repente. Ele se ergue, inspecionando o que há ao redor. As paredes frias de pedra e um portão com grades confirmam sua nova realidade. Ele está em uma masmorra. Ele se sentou no chão de pedra fria, com a mão na têmpora enquanto a consciência retornava. Das sombras além das grades da cela, uma voz cortou o silêncio, perguntando se ele finalmente havia acordado. Olhando para cima, confuso, ele só conseguiu murmurar: por quê? A origem da voz foi revelada. Seu próprio pai, Lambert, estava diante da cela, com uma expressão de fria decepção. O mordomo, Agnes, estava logo atrás dele. Lambert dirigiu-se diretamente ao filho, afirmando que nunca pensou que sua bondade seria retribuída de uma forma tão maliciosa. A confusão de seu filho endureceu e se transformou em fúria desafiadora. Com os dentes cerrados e os olhos ardendo em traição, Heybart declarou que não suportaria mais aquilo. Em resposta, as feições de Lambert se contraíram, e seu olhar se tornou um brilho venenoso. Com uma expressão sombria, Lambert pronuncia um único nome no silêncio tenso: Heybart. O nome paira no ar de uma masmorra de pedra, onde Heybart ergue o olhar, perplexo. Diante dele estão seu pai, Agnes e um guarda armado. Uma mulher angustiada está sentada no catre da cela. Lambert faz uma declaração fria: eu vou punir você. Heybart só consegue emitir um som confuso em resposta. Com as palavras de Lambert, a mulher no catre se levanta de um salto, seu corpo tenso com uma energia súbita e furiosa. Ela se lança em direção às grades da cela, seu rosto uma máscara de fúria enquanto grita o nome de Heybart. Atrás dela, um menino observa a explosão com olhos arregalados e aterrorizados. Sua voz treme de fúria enquanto ela cospe sua acusação: seu ingrato. Um estalo agudo ecoa pela masmorra quando a mão dela atinge o rosto de Heybart, virando sua cabeça para o lado. Ela põe toda a força no tapa, seu corpo inteiro transmitindo a profundidade de sua raiva. Antes que ela possa atacar novamente, a mão de Lambert avança, segurando seu pulso. Pare com isso, ele ordena com firmeza. A mulher olha para ele, suplicante, mas ele avisa que continuar só machucará a mão dela. Ele volta seu olhar severo para Heybart no chão. Lambert afirma que, por mais que sinta pena do garoto, não tem intenção de abandoná-lo. Ele acrescenta, no entanto, que nunca imaginou que sua bondade seria retribuída com tamanha inimizade. Atordoado com a acusação e agressão, Heybart ergue o olhar, com sangue escorrendo de seu lábio. O que você quer dizer? Ele pergunta, sua voz cheia de confusão. Ele se lembra do momento do ataque, protegendo alguém de um golpe poderoso. Seu único pensamento era que precisava ajudar Azaria. A memória se esvai, deixando-o ajoelhado em sua cela, machucado e perplexo. Ele não consegue compreender o que seu pai está dizendo. Seu pai, Lambert, o encara com desprezo, questionando como ele pode fingir ignorância. Ele afirma que, se Heybart não tivesse feito algo tão desnecessário, ele não teria sido levado a tal ato de assassinato. Ele luta para processar a acusação. Tudo o que ele fez, lutar para proteger Azaria, todo aquele tempo e esforço, foi tudo desnecessário. Enquanto Heybart se abala com as palavras, um cavaleiro de armadura completa avança, chamando por seu mestre. O mordomo, Agnes, tenta detê-lo, declarando sua interferência como rude.
O cavaleiro insiste que as ações de Heybart não foram desnecessárias. O cavaleiro implora a Lambert, pedindo para ser ouvido. Ele argumenta que, após uma tentativa de assassinato tão cruel, apenas Heybart poderia ter detido o agressor. Lambert o silencia furiosamente, gritando que Heybart é uma decepção inútil. O cavaleiro, sem se abalar, insiste que isso não é verdade. Antes que o cavaleiro possa continuar, a mulher aflita empurra os homens, declarando que nada daquilo importa. Com fúria nos olhos, ela proclama que o mais importante é a cicatriz indelével deixada em Azaria. Suas palavras atingem Heybart com a força de um golpe físico. Ele ergue o olhar em choque, percebendo que, por causa dele, uma cicatriz permaneceu. Ele se lembra daquele momento, de como a magia do homem a havia atingido de raspão. Ele tinha certeza de que a dignidade de uma nobre seria perdida se ela ficasse com uma cicatriz, mas também sabia que Azaria podia usar magia de cura. Qualquer ferimento deveria ter sido curado imediatamente. A terrível verdade o atinge. Um suspiro escapa de seus lábios enquanto ele entende a implicação. Ele se lembrou do grito desesperado dela, as peças se encaixando com uma clareza nauseante. Ele finalmente entendeu. Azaria havia priorizado o tratamento dele em vez do seu. O peso daquela escolha desabou sobre ele. A voz de seu pai cortou seu desespero, declarando que, por causa dele, Azaria havia perdido seu futuro brilhante. Lambert olhou para o filho com total desdém, exigindo saber se Heybart finalmente entendia as consequências de sua imprudência, mesmo enquanto a voz preocupada de Azaria chamava seu nome. Um jovem de armadura corre para o lado de Heybart, chamando por ele com preocupação. Heybart, com cortes e sangue frescos no rosto e pescoço, oferece um sorriso fraco e dolorido e tranquiliza o guarda, agradecendo-lhe e dizendo que está bem. Ele então se afasta do guarda e se curva profundamente, declarando formalmente que lamenta muito pelo que aconteceu. Seu pedido de desculpas é direcionado a seu pai, Lambert, que o encara com um desdém frio. Lambert declara que Heybart é o responsável por esta situação e ordena que ele saia de casa. A expressão de Heybart se desfaz em desespero diante do decreto severo. Seguindo a ordem, Heybart parte, carregando seus poucos pertences em um grande saco pendurado no ombro. O guarda de armadura observa partir, protestando em voz alta que não é justo, ciente da força e do esforço de Heybart. O guarda está angustiado, lamentando a situação irracional e notando que até mesmo Johannes estava presente. Enquanto isso, em um pequeno galpão rústico, Heybart senta-se sozinho, refletindo que esta é a primeira vez que ele conhece alguém que o admira tanto. Enquanto ele está sentado, o guarda de armadura o encontra. Heybart ergue o olhar, com os olhos sombreados, mas um leve sorriso no rosto. Ele pede desculpas, acrescentando que também está feliz. Ele então faz uma pergunta ao guarda, querendo saber se ele estaria disposto a compartilhar seu nome. O guarda concorda com entusiasmo, afirmando que responderá tudo o que puder. Ele se apresenta como Mark. Heybart considera isso em silêncio, comentando que é um bom nome. Olhando para cima com genuína gratidão, Heybart agradece a Mark, prometendo que nunca esquecerá como ele o ajudou. Mark fica surpreso, questionando por que Heybart está em tal estado. Uma expressão de entendimento surge em seu rosto enquanto ele chama o nome de Heybart, depois o seu próprio, antes de dizer-lhe com urgência para esperar no pequeno galpão. Ele se apressou para tranquilizar Heybart, prometendo informar um certo Johannes sobre a situação. O guarda tinha certeza de que eles seriam permitidos de volta à mansão, insistindo que o pai de Heybart não poderia estar falando sério ao bani-lo. Com um último pedido para que esperasse, o guarda partiu, deixando Heybart sozinho na estrutura dilapidada. Enquanto observava o jovem partir, um sorriso fraco e dolorido tocou seus lábios. Ele nunca imaginou que encontraria tamanha gentileza no que parecia ser o fim de seu mundo. Ele ficou sozinho por um momento, questionando se estava verdadeiramente satisfeito com esse desfecho. Com um movimento súbito e decidido, ele rasgou uma tira de tecido de sua própria camisa. Ele usou a bandagem improvisada para limpar o sangue de seu pescoço, com a mente a mil. Se ele simplesmente esperasse, Mark sem dúvida chegaria a Johannes, e talvez a vida pudesse voltar a ser o que era antes, vivendo dentro dos muros familiares da propriedade. Mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Ele considerou a possibilidade de que seu pai estivesse realmente falando sério, assim como Mark temia. Sua mão alcançou a porta, o metal frio contra sua pele. Ele saiu para a noite, com o manto agora sobre os ombros. O pequeno espírito, Ina, esvoaçou diante dele com um pio preocupado. Heybart ofereceu um sorriso triste e um pedido de desculpas silencioso, e, em resposta, a criatura brilhou com uma luz suave e etérea. Apesar da demonstração do espírito, seus pensamentos se voltaram para dentro. Ele percebeu com uma estranha sensação de desapego que ser expulso de casa não o havia ferido tão profundamente quanto esperava. Era, de certa forma, aceitável. A memória das palavras de seus pais, no entanto, ainda doía. Ele se lembrou da declaração furiosa de seu pai o perfurando profundamente, enquanto sua mãe ficava ao lado, com o rosto uma máscara de tristeza. No entanto, ele disse a si mesmo que não havia mais nada a que se apegar, mas isso não era inteiramente verdade. Ele agarrou o tecido de seu manto, sua compostura se quebrando. Ele não se importava com o que acontecesse com seus pais, mas havia uma pessoa cujo destino o preocupava. A imagem de Azaria, radiante e sorridente, surgiu em seus pensamentos. O nome dela escapou de seus lábios como um sussurro suave na noite fria. Seus pensamentos se voltam para uma memória dolorosa, a verdadeira razão de todas as suas ações. Tudo sempre foi por Azaria. Ele só queria ser alguém de quem ela pudesse se orgulhar, alguém que pudesse ficar de cabeça erguida ao seu lado. Mas enquanto a imagem dela, ensanguentada e ferida no chão, preenche sua mente, uma única e agonizante constatação retorna: ele havia falhado. Ele não conseguiu protegê-la.
A pergunta ecoa em sua memória, um testamento de seu fracasso. Por quê? Azália, na quietude da floresta, Rei Bart olha para o céu, com uma expressão serena. Ele calmamente assegura a uma Ina angustiada e chorosa que tudo vai ficar bem. Um sorriso fraco e determinado toca seus lábios. Em sua testa, um pequeno sigilo escuro apareceu. Ele se lembra de um momento de derrota total, caído no chão com a mão fracamente estendida. Um voto silencioso se forma dentro dele. Desta vez, ele terá sucesso. De pé, sob um vasto céu estrelado, ele ergue a mão, consolidando sua resolução. Ele se tornará uma pessoa em quem os outros possam realmente confiar. Enquanto isso, uma memória traumática emerge na mente inconsciente de Azália. Ela grita pelo irmão ao testemunhá-lo sendo derrubado por uma figura sombria, percebendo que o golpe era para protegê-la. Seus olhos se arregalam de horror enquanto ela desaba. Seus olhos se abrem bruscamente no presente. Mark, o guarda, está à porta de seu quarto, chamando seu nome. Com urgência, ela pergunta se seu irmão, Rei Bart, está bem. Mark diz a ela para esperar, acrescentando que está feliz por ela ter acordado e que informará o mestre imediatamente. Ela baixa o olhar, com uma expressão sombria. Mark, no entanto, oferece um sorriso tranquilizador, dizendo-lhe que, pelo que ele viu, ela se recuperou o suficiente para se mover. O companheiro dele observa, surpreso com a mudança repentina em seu tom. Enquanto Azália o segue, o comportamento dele se torna frio. Ele afirma que a estava levando para o quarto do irmão dela, mas depois comenta friamente que o tratamento dela foi mínimo. Ele exige saber o que ela planeja fazer se algo acontecer a Rei Bart. Atingida pela acusação dele, ela estende a mão desesperadamente, implorando para que ele espere. Mas Mark continua pelo corredor, ignorando-a completamente. Ignorando o guarda, ela irrompe pelas portas do quarto de Rei Bart. Lá dentro, ela o encontra deitado, imóvel, na cama. Ao lado dele estão seu pai, Lambert, e o mordomo, Agnes. Lambert se vira, sua expressão endurecendo enquanto questiona a presença dela. Uma memória de puro terror vem à tona. A voz de Azália fala enquanto ela grita, exigindo saber onde Rei Bart está e se seu irmão está seguro. O medo dela não era infundado. Em outro lugar, Rei Bart cambaleava pelas ruas, segurando um ferimento que sangrava em seu flanco. Ele rangeu os dentes de dor, imaginando quão longe havia andado, com o único pensamento de que finalmente havia chegado à cidade. Sua força finalmente se esgotou. Ele tropeçou, seu corpo caindo pesadamente na rua de pedra. Um cidadão preocupado, ao ver o jovem cair, correu para o seu lado, chamando-o e perguntando o que havia de errado. A comoção atraiu a atenção de outros na rua. Os transeuntes pararam, seus murmúrios enchendo o ar enquanto se reuniam ao redor do jovem caído, chamando preocupados, perguntando se ele estava bem. Mas as vozes dele se transformaram em um zumbido distante. Deitado no chão frio, a visão de Rei Bart embaçou. Um último e cansado pensamento cruzou sua mente enquanto a escuridão o consumia. Era aqui que tudo terminava? Uma Azália angustiada entra correndo em um quarto luxuoso onde um corpo jaz sobre uma cama, perguntando desesperadamente se seu irmão está seguro. Um homem com o rosto enfaixado e um cavanhaque informa que Rei Bart foi expulso da propriedade, fazendo-a encará-la em choque. O homem de cavanhaque volta sua fúria para Rei Bart, exigindo saber o que ele quis dizer ao pedir tempo e dizendo-lhe para manter Azália no escuro. Rei Bart, com o rosto transfigurado em raiva e frustração, grita de volta que o resultado é imutável, ele foi expulso pelo próprio mestre da casa. Ao ouvir essa confirmação, a expressão de Azália se desfaz em desespero. Ela sussurra, incrédula, questionando por que algo assim pode ter acontecido. Outra mulher se adianta para condenar Rei Bart, acusando de apenas ter a intenção de fazer uma piada. Ela alega que ele levou as coisas a sério demais e agiu precipitadamente por conta própria. Tudo isso enquanto tentava provocá-los e ferir Azália. O rosto do homem de cavanhaque se contorce em um rosnado, enfurecido por Rei Bart continuar a discutir. Ele gesticula em direção à sala principal, onde o corpo agora repousa em um sofá, declarando que se Rei Bart não estivesse presente, Azália teria sido a pessoa morta. Rei Bart sorri com desdém, descartando as palavras do homem como mentiras. Ele se gaba de que suas próprias forças poderiam derrotar facilmente os guardas da casa. O homem de cavanhaque rebate bruscamente, perguntando se o mestre da casa está realmente ciente da verdadeira força dos guardas. Sua confiança evapora. Rei Bart agarra a cabeça enquanto a ficha cai. Os guardas da casa são uma unidade de elite com experiência em subjugação de alto escalão, um fato que ele agora entende que o mestre desconhecia completamente. Ele amaldiçoa a própria ignorância. De repente, uma voz furiosa corta seus pensamentos frenéticos, exigindo que ele tenha um pingo de decência. É Azália. Ela ordena que Rei Bart pare de chamar seu irmão de pirralho. Com lágrimas nos olhos, ela declara que seu irmão se sacrificou para protegê-la e que ele não era nem um pirralho nem inútil. Rei Bart apenas consegue encará-la, chocado e em silêncio, enquanto a outra mulher sorri com desdém atrás dela. Ela se mantém firme enquanto a mulher acusadora fala, concordando com o sentimento anterior de Azália. A mulher declara que os três, Rei Bart, Agnes e Azália, são de fato os mais úteis. Agnes, horrorizado, vira-se para a mulher. Ele a chama de parasita e exige que ela se cale, lembrando-a de que está sendo desrespeitosa com o mestre da casa, Johannes. Sua voz treme de indignação enquanto ele continua, questionando se seu mestre realmente acredita que ele não tem conhecimento do que vem acontecendo. Ele cita seus muitos anos de serviço leal como prova de sua ciência. Sua voz se eleva a um grito enquanto ele proclama que esteve investigando secretamente. Ele apresenta um documento, declarando ser a evidência que reuniu contra o verdadeiro culpado. Antes que ele possa elaborar, um punho acerta em cheio seu maxilar.
A força do golpe o faz cambalear para o lado, e um estalo seco ecoa pela sala. Ele olha para cima do chão, atordoado, e vê Lambert de pé sobre ele, segurando o mesmo documento que Agnes havia apresentado. Lambert afirma friamente que essa ação impulsiva é toda a prova de que ele precisa. Heybart arranca os papéis. Enquanto lê, sua expressão se endurece de fúria e ele chama o nome de Agnes. Do outro lado, Agnes observa em puro terror, clamando por seu mestre. Ele ruge para que todos saiam do caminho, declarando que o homem à sua frente é um criminoso e que as medidas já foram tomadas. Enquanto ele fala, Agnes agarra o braço de Azalia, puxando-a com força para longe do confronto. Ele encara seu pai diretamente e pergunta se ele entende a situação agora. Ao fundo, um guarda de armadura agarra Agnes, que se debate e protesta sua inocência. Heybart diz ao guarda que ele ouviu mal, que o criminoso é outro. Os olhos de seu pai se estreitam em fendas gélidas. Ele fala com uma calma arrepiante, questionando em voz alta como este domínio pôde ser administrado por tanto tempo com tais parasitas o infestando. O rosto de Lambert se contorce em descrença. Agnes, o mordomo, explica que o Lord Heybart mal trabalhava, deixando a administração do domínio quase inteiramente em suas mãos. As palavras contradizem a imagem na memória de Lambert de seu filho lidando diligentemente com a papelada. Ele continua, com a cabeça baixa em sinal de respeito, acrescentando que isso não era tudo. Entre os guardas, Heybart era bem conhecido por suas conquistas na subjugação de bestas demoníacas de alto escalão. Uma memória confirma sua declaração, Heybart em campo, lutando ao lado de um Mark totalmente blindado, provando que ele participava pessoalmente dessas missões perigosas. Enquanto Lambert luta para compreender essas revelações, Agnes conclui seu relatório com um aviso severo: o domínio não pode funcionar sem o Lord Heybart. Perto dali, Azalia escuta, sua expressão nublada de preocupação. Sua bota avança com um passo final. E foi assim que chegamos a esta situação, ele afirma, seu testemunho completo. Tendo dito tudo o que precisava ser dito, ele se vira e sai da sala, deixando Lambert com seus pensamentos. Em outro lugar, Azalia reflete sobre sua própria ignorância. Ela se lembra do comportamento alegre de Heybart, de como ele administrava o domínio, lutava contra monstros e suportava o desprezo de seus pais, tudo sem deixá-la perceber nenhum de seus fardos. Suas mãos se fecham com força enquanto uma dolorosa constatação a atinge. Ele esteve se esforçando silenciosamente todo esse tempo, e talvez este lugar nunca tenha sido digno dele. Olhando para cima, ela faz uma oração fervorosa. Apenas desta vez, ela implora que aquele homem encontre um lugar onde possa brilhar de verdade e por direito. Como se fosse uma resposta, Heybart ofega e acorda num sobressalto. Ele se senta em uma cama desconhecida, desorientado. Onde estou? Ele se pergunta, no momento em que uma porta bate por perto. Olhando para baixo, ele vê que seus ferimentos foram tratados. Ele desperta com a visão de uma jovem de cabelo claro e curto olhando para ele, com os olhos arregalados de surpresa. Ela pergunta se ele está acordado. Ele percebe que ela o encara e pergunta se há algo em seu rosto. Ela desvia o olhar, um pouco sem graça, admitindo que, embora esteja acostumada, ainda é incomum. Mudando de assunto, ela pergunta se ele está se sentindo melhor, explicando que foi uma grande provação chamar um curandeiro para tratá-lo. Ele parece chocado, gaguejando um pedido de desculpas pelo incômodo que causou. Sentindo-se um fardo e não querendo mais incomodar, ele insiste que está bem e tenta se levantar para ir embora. Seu corpo trai, no entanto, e ele tropeça imediatamente. Ela reage instantaneamente, segurando-o antes que ele caia. Com uma expressão firme, ela lhe diz que ele não está em condições de fazer nada. Segurando-o com firmeza, seu tom se torna severo. Ela o lembra de seus ferimentos graves e de como ele esteve dormindo sem comer. Se ele realmente sente alguma gratidão, ela instrui, ele deve se concentrar em se curar adequadamente e só então partir. Ela aponta para uma tigela de sopa e pão ali perto, acrescentando que, se ele desmaiar de novo, seus esforços para salvá-lo terão sido em vão. Ele cede, sentando-se novamente com um olhar preocupado. Ela se senta à sua frente, observando que ele devia estar em uma situação terrível, mas garante que não o forçará a falar sobre isso. Após um momento de silêncio, ela se apresenta como Sasha. Ele responde, dizendo que seu nome é Heybart. Sasha estuda suas roupas finas, questionando abertamente se ele é um jovem mestre de uma casa nobre que fugiu de casa. A surpresa dele é evidente em seu rosto. Sasha rapidamente o tranquiliza, explicando que está é a cidade fronteiriça de Rasveria, um lugar que aceita todos, independentemente de sua origem. Sua expressão então muda para uma de curiosidade ao perguntar se ele não se lembra de ter vindo andando até aqui sozinho. Após chegar à cidade da fronteira, uma jornada de um dia inteiro desde a mansão, Heybart senta-se sozinho em um quarto. Ele reflete sobre a viagem árdua, percebendo que nunca teria chegado tão longe sem a cura de Azalia e as habilidades regenerativas de Ina. Enquanto contempla sua sorte, um som suave vindo da cama chama sua atenção. O barulho veio de Shiro. O pequeno espírito semelhante a um tigre está na cama, soltando um lamento. Heybart chama seu nome em reconhecimento. Ele se ajoelha no chão ao lado de uma tigela de comida, dirigindo-se ao espírito. Ele diz a Shiro que deve estar com fome e o incentiva a comer, pedindo desculpas por ainda não poder oferecer uma recompensa adequada por sua ajuda na batalha. Sua atenção então se volta para seu outro companheiro. Ele chama Ina, que está empoleirado em seu joelho, e estende o mesmo pedido de desculpas. Ele explica que, embora quisesse dar a ele suas comidas favoritas, isso terá que ser o suficiente por enquanto.
Enquanto ele fala, Shiro se aproxima cautelosamente da tigela. Ele oferece um pequeno pedaço de comida em seus dedos para Ina, pedindo que o perdoe pela refeição simples e prometendo dar-lhe uma recompensa adequada mais tarde. Sem hesitar, Ina começa a bicar a oferenda enquanto Shiro devora avidamente o conteúdo da tigela. Observando-os comer, Rei Bart reflete sobre a lealdade deles. Ele sabe que só estão com tanta fome porque entenderam seus sentimentos e lutaram ao seu lado. Ele nota para si mesmo que Sasha, sua outra companheira, não está com eles no momento. Com a fome saciada, tanto Shiro quanto Ina levantam o olhar da refeição, parecendo satisfeitos. A cena enche Rei Bart com um conflito familiar. Ele pensa em como aqueles chamados invocadores são desprezados, mas ele recebeu tratamento e bondade, deixando-o com um sentimento de dívida. Ele realmente quer apresentar seus espíritos aos outros, mas o medo de falar honestamente o paralisa. Seus pensamentos conturbados são interrompidos pelo clique distinto da porta do quarto se abrindo. A porta se abre para revelar Sasha, que para abruptamente com uma expressão de surpresa. Rei Bart fica igualmente assustado. Enquanto ela começa a questioná-lo, perguntando quem ele é, ele gagueja em pânico, tentando negar o que ela está vendo. Ele congelou, a voz de seu pai ecoando em sua mente com um peso esmagador. Rei Bart, você é uma criança amaldiçoada. A lembrança daquele pronunciamento cruel, acompanhada por visões do desdém de seu pai, o paralisou de medo. Mas, em vez da condenação que ele esperava, os olhos de Sasha brilharam com pura empolgação. Não acredito, ela exclamou, com a voz cheia de incredulidade e encanto. Rei Bart, você tem uma habilidade. Seu encanto só aumentou quando ela voltou sua atenção para os espíritos. Ah, que fofura, ela disse para Ina. Ela se assustou por um momento quando Shiro soltou uma faísca brincalhona, mas seu medo rapidamente se transformou em fascinação novamente. Pouco tempo depois, Sasha o guiou por um grande salão repleto de inúmeras prateleiras, um repositório de registros ou livros. Rei Bart a seguiu hesitante, ainda processando a reação inesperada dela. Enquanto seus espíritos se dissipavam de volta para ele em um brilho suave, Sasha se virou com uma expressão esperançosa. Ei, Rei Bart, ela começou. Você estaria interessado em ajudar com alguns trabalhos avulsos na guilda? Seria uma grande ajuda. Ela juntou as mãos, um sorriso triunfante e um pouco travesso se espalhando por seu rosto. A oferta o deixou completamente atordoado, capaz de articular apenas um confuso em resposta. No dia seguinte, ele se viu diante da imponente estrutura da guilda, ainda atordoado. Por que estou aqui? Ele se perguntou em voz alta. Mais tarde, ele perceberia que aquele foi o dia em que sua vida começou a mudar drasticamente. Diante da grande entrada em arco de um imponente prédio de pedra, Rei Bart reflete que ele realmente veio. Da rua abaixo, Sasha o cumprimenta com um entusiasmo contagiante, agradecendo por ele ter concordado em ajudar com as tarefas diversas da guilda. Ele olha para baixo, surpreso, e rapidamente esclarece que ainda não concordou com nada. Ignorando os protestos dele, que suspira em resignação, Sasha agarra Rei Bart pelo braço e começa a puxá-lo em direção à entrada, insistindo que está tudo bem e que ele deve apenas acompanhá-la. Enquanto conduz, ela olha para trás com um sorriso confiante, prometendo que haverá uma recompensa se ele ajudar. Ele resiste ao puxão dela, exigindo que ela o solte. Imperturbável, Sasha simplesmente pergunta o que ele está esperando que aconteça. Sua expressão se torna maliciosa enquanto ela se inclina para mais perto, perguntando de forma provocadora se ele por acaso é um pouco puritano. Atrapalhado, Rei Bart se afasta e grita que não está esperando nada, insistindo para que ela simplesmente prossiga com o que tem que ser feito. Ele afirma que está falando sério, enquanto Sasha observa, silenciosamente divertida. Tendo conseguido trazê-lo para dentro, ela abre os braços em um gesto grandioso, dando-lhes boas-vindas alegremente à Guilda da Fronteira. O interior é uma cena de puro caos, como um campo de batalha. Sasha explica que a guilda está desesperadamente sem pessoal e que a quantidade de papelada é muitas vezes maior que a de outras guildas, e é por isso que ela teve que ser tão insistente. Ela detalha que, segundo contos antigos, esta cidade, Rasveria, fica na fronteira entre os territórios dos humanos e dos demônios, então muitos aventureiros se reúnem aqui para ganhar a vida caçando monstros. Terminada a explicação, ela se vira para Rei Bart, estendendo uma carta e um pequeno pacote. Ela pergunta se ele poderia entregá-los à guilda na cidade vizinha, deixando-o atônito. Ele olhava sem entender para o pacote em suas mãos, totalmente perplexo com o pedido. Sasha, no entanto, sorria com confiança, explicando que com seus pequenos espíritos, até mesmo uma simples entrega seria viável. Ela acrescentou que também precisava que ele buscasse a bagagem da guilda na cidade vizinha e a trouxesse de volta. Sua confusão deu lugar a uma determinação silenciosa. Ele se sentia em dívida pela ajuda que havia recebido e não via razão para recusar. Era uma oportunidade, por menor que fosse, de ser útil. Tendo tomado sua decisão, ele se virou para seus companheiros. Chamou por Ina e Shiro, que agora estava na forma de um pequeno filhote de tigre. A criatura soltou um miado alegre, e Ina piou em concordância. Perto dali, Yohannes ouviu a conversa e zombou, questionando abertamente se espíritos tão pequenos poderiam realmente ser de alguma ajuda. Seu ceticismo fez Sasha olhar, um pouco surpresa. O comentário desdenhoso não passou despercebido. A expressão de Rei Bart endureceu, seus olhos se estreitando com uma determinação silenciosa e ferrenha. Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou em direção à saída, chamando Shiro e Ina para segui-lo. Ele disse que contava com eles enquanto partiam, deixando Yohannes a observá-los. 1h30 se passou. De volta à guilda, Sasha estava soterrada por montanhas de papelada, suspirando de exaustão enquanto batia um carimbo em mais um documento. Seu trabalho exaustivo foi abruptamente interrompido. Ina entrou voando por uma janela alta, seguida pela chegada estrondosa de um Shiro agora enorme, que carregava um saco imenso de mercadorias.
Rei Bart entrou logo atrás, anunciando seu retorno e apresentando a bagagem do destino. Sasha olhava em total descrença, agarrando Rei Bart pelos ombros. Ela exigiu saber se ele realmente tinha ido até a guilda da cidade vizinha e voltado em apenas 90 minutos. Ele confirmou silenciosamente que sim. Seus olhos se arregalaram, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Ela estava completamente atônita. Ao fundo, Johannes e outro membro da guilda compartilhavam de seu choque, seus rostos paralisados de espanto com o feito impossível. Ela o encarava, incrédula, questionando como ele pôde ter enviado seus espíritos em uma jornada tão longa. Explicou que a distância até a guilda da cidade vizinha era uma viagem de meio-dia, mesmo para um adulto correndo, e acrescentou que nunca tinha ouvido falar de um invocador capaz de comandar espíritos a uma distância tão grande. Ele apenas sorriu, agradecendo a Ina e Shiro por seus esforços. Maravilhou-se com a força deles, observando que haviam retornado com uma carga pesada o suficiente para exigir 3 homens adultos para carregar. A equipe da guilda explodiu em um frenesi de incredulidade. Johannes gaguejou, apontando para os documentos, enquanto outros exclamavam sobre a enorme quantidade de bagagem que havia sido devolvida de uma só vez. Examinando o papel de perto, Johannes confirmou com os olhos arregalados que ele continha o selo inconfundível do mestre da guilda da cidade vizinha. Das sombras, Rei Bart observa enquanto uma multidão de homens explode em um rugido de júbilo. Eles jogam papéis para o ar, gritando que finalmente foram libertados de seu inferno pessoal. Um dos homens se aproxima dele, dando-lhe um tapa no ombro e se desculpando por tê-lo julgado mal. Ele declara que Rei Bart é, afinal, um invocador incrível. Pego de surpresa pelo elogio, Rei Bart só consegue oferecer um sorriso radiante e um pouco perplexo. Observando isso à distância, uma jovem chamada Sasha olha com desdém. Ela murmura para si mesma, questionando que tipo de pessoa esse Rei Bart realmente é, claramente não impressionada com o espetáculo. A celebração se move para dentro, tornando-se uma festa barulhenta. O salão se enche com o som de copos tilintando e brindes alegres enquanto os homens libertados, incluindo Johannes, se deleitam em sua recém-descoberta liberdade. Longe das festividades, Rei Bart senta-se sozinho em um degrau de pedra, com uma expressão sombria. Ele reflete que esta não é uma celebração para ele, ele era apenas um entregador. Incomoda que eles possam estar tão felizes por algo tão simples. Sua contemplação silenciosa é interrompida quando ele de repente se encolhe, assustado por uma presença invisível bem atrás dele. A fonte da perturbação é Sasha, que se aproxima com um largo sorriso e 2 canecas grandes. Ela comenta sobre a reação rápida dele e diz que o herói do dia não deveria estar amuado sozinho, oferecendo-lhe uma bebida. Rei Bart a aceita com um agradecimento silencioso. Ela então o chama pelo nome, atraindo sua atenção enquanto ele parece mergulhar de volta em seus próprios pensamentos. Sua postura muda completamente quando ela oferece um pedido de desculpas súbito e sincero. Rei Bart se vira para encará-la, com uma expressão de pura confusão diante de sua mudança de atitude abrupta. Ela explica que sente muito, admitindo que estava com raiva porque os outros estavam zombando de seu espírito. Ela se desculpa novamente, dizendo que não conseguiu expressar seus sentimentos adequadamente na hora. Rei Bart escuta, sua surpresa dando lugar à compreensão. Ele abaixa a cabeça, o cabelo escondendo sua expressão enquanto processa as palavras dela. Olhando para ele, Sasha observa que ele fica com raiva em nome de seus companheiros, notando o forte vínculo que ele compartilha com seus espíritos. Ela chama isso de um relacionamento maravilhoso, acrescentando que seus espíritos são dignos de respeito. Ele levanta o olhar ligeiramente, uma percepção silenciosa se estabelecendo. Ele estava feliz por tê-la conhecido. Dominado pela emoção, ele tropeça para frente. Sasha o ampara gentilmente, com um sorriso caloroso no rosto, enquanto diz que é bom ele estar sendo honesto. A partir do dia seguinte, Rei Bart começou a ajudar com tarefas de entrega entre as guildas, acompanhado por Ina e Shiro. Ele rapidamente se familiarizou com os outros membros da guilda. Após uma semana, ele foi oficialmente contratado pela guilda para cuidar de vários trabalhos avulsos. Durante uma de suas tarefas, um funcionário da guilda chamado Nau se aproxima dele, segurando um grande pacote embrulhado. Ele oferece a Rei Bart um pouco de carne de orc, para a grande surpresa do jovem. Naus insiste, explicando que a ajuda de Rei Bart com um enorme volume de entregas tem sido inestimável e que isso é apenas uma pequena forma de agradecimento. Ele faz questão de mencionar que é o suficiente para Shiro e Ina também. Agora empregado pela guilda, ele não precisava mais depender da caridade de Sasha para ter um lugar para ficar. No entanto, havia uma razão pela qual ele ainda se encontrava morando na casa dela. A razão era um corte perfeitamente preparado e reluzente de carne de orc assada ao teriyaki. Enquanto desfrutava de uma refeição com evidente prazer, Sasha exclama como está deliciosa. Com as bochechas cheias, ela se vira para Rei Bart e declara que sua vida confortável acabaria se ele fosse embora, e ela nunca o perdoaria por isso. Ela acrescenta que é um alívio ele ter se juntado à guilda, pois isso significa que é menos provável que ele seja recrutado por outra pessoa. Rei Bart entende a verdade por trás do apelo dela. Ele reflete que, surpreendentemente, Sasha é completamente incapaz de fazer qualquer tarefa doméstica. Ele havia assumido a responsabilidade de cuidar de todas as tarefas como forma de retribuir a gentileza dela, mas esse ato agora a levou a implorar desesperadamente para que ele ficasse, uma situação que o deixa totalmente exasperado. Na manhã seguinte, Sasha acorda com uma expressão satisfeita. Que banquete, comenta ela, ainda saboreando a lembrança da refeição do dia anterior. Em seguida, ela pergunta alegremente a Rei Bart se ele está pronto para mais um dia de trabalho duro. Em um quarto silencioso, Sasha desperta. Ela se espreguiça, emitindo um som suave antes de pegar seus óculos e colocá-los no rosto, pronta para começar o dia. Sentada em sua mesa, ela está cercada por pilhas altíssimas de documentos.
Com foco intenso, ela escreve em um ritmo furioso, a pena arranhando o papel, pensando consigo mesma que a quantidade de trabalho é tão incrível quanto sempre. Sua concentração é subitamente quebrada quando ela olha para o lado. Era sabido que Sasha não era adequada para tarefas domésticas, um fato que contrastava fortemente com suas capacidades profissionais. Isso acontecia porque, como seu colega Naus explicava a outra pessoa, Sasha era uma funcionária de guilda de classe especial. Ele enfatizou que ela era uma existência verdadeiramente especial dentro da organização. O título de classe especial era uma designação reconhecida nacionalmente, concedida apenas aos funcionários da guilda que possuíam uma habilidade poderosa que lhes permitia lidar com uma quantidade esmagadora de trabalho. Era uma posição que vinha com grande autoridade. Para Sasha, isso significava que o volume de suas tarefas era sempre imenso. Enquanto ela continuava seu trabalho, Rei Bart se aproximou, colocando uma caneca em sua mesa e oferecendo-lhe chá. Ela ergueu o olhar, um sorriso brilhante e grato se espalhando por seu rosto enquanto o agradecia calorosamente. A expressão dele, no entanto, endureceu de repente quando ele se virou. Tomando um gole de sua caneca, Sasha notou a mudança e perguntou o que havia de errado, querendo saber se ele estava ocupado. Ele se virou de volta para ela, fazendo uma oferta inesperada, perguntou se poderia ajudá-la com a papelada. Sasha ficou sem palavras, olhando para ele em um silêncio atônito. Sua mente disparou, atordoada com a proposta dele. Ela segurou a cabeça, percebendo que havia aceitado impulsivamente sua oferta e agora se perguntava se estava tudo bem. Seus pés se agitavam nervosamente em suas botas de salto alto. Um momento depois, ela espiou cautelosamente por trás de uma porta, procurando por Rei Bart. Ela pensou consigo mesma que ele deveria se sentir à vontade para desistir se fosse demais, mas então, desafiadoramente, o desafiou em sua mente a tentar para ver se ele conseguiria dar conta. Ela espiou de seu esconderijo e viu Rei Bart já sentado à mesa, trabalhando diligentemente em uma pilha de papéis. Ele suspirou, notando a montanha de trabalho que ainda havia pela frente. Seus olhos então pousaram em uma pequena criatura parecida com uma tartaruga em cima da mesa, e ela se perguntou o que era. Ele desviou sua atenção da papelada para a criatura, e então olhou para Sasha. Perguntou o que havia de errado, mencionando que era a primeira vez que encontrava a pequena tartaruga. A criatura, Kuro, se manifestou, instruindo Rei Bart a oferecer uma saudação apropriada. Atendendo às palavras da criatura, Rei Bart instruiu Kuro a cumprimentar Sasha adequadamente. Enquanto isso, Sasha revisava um documento, afirmando que, mesmo que pudesse usar seus espíritos, não se esperava que ela realizasse o mesmo tipo de trabalho. Internamente, ela se debatia sobre como formular seus pensamentos sem ofendê-lo. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ela encarou a enorme pilha de documentos que ele já havia terminado, verificando rapidamente que toda a informação estava correta. Ela não conseguia compreender. Embora admitisse para si mesma que os documentos que lhe dera eram relativamente simples, nunca imaginou que ele pudesse processá-los tão rapidamente. Ela se perguntou se ele possuía uma habilidade semelhante à dela. Nesse momento, Rei Bart ergueu o olhar, perguntando se havia cometido algum erro. Ela diminuiu a distância entre eles em um instante, inclinando-se e assustando, exigiu saber como ele, um invocador, era capaz de tal feito. Atrapalhado, Rei Bart gaguejou para que ela se afastasse. Sua mente ficou em branco, seus pensamentos consumidos pela proximidade repentina dela. Seu olhar desceu, e ele só conseguia se concentrar no peito dela. A pergunta dela o tirou de seu torpor. Você acabou de recuar? Ela perguntou, confusa. Ela então notou Kuro agarrado em suas roupas e mandou que ele a soltasse. Rei Bart explicou rapidamente que Kuro havia lhe emprestado seu poder, um fato do qual o pequeno espírito parecia muito orgulhoso. Ele começou a explicar calmamente, colocando a mão sobre o coração. A fonte de seu poder, ele revelou, era um aprimoramento de habilidade derivado de anexar seus espíritos. Ina fornecia recuperação física, Shiro concedia força física, e Kuro, o espírito com ele agora, conferia inteligência aprimorada. Era assim que ele conseguia processar os documentos com tanta eficiência. Sua respiração ficou presa na garganta. Naquele momento, ela entendeu. Ele comandava espíritos que eram verdadeiramente dignos de respeito. Ainda processando a revelação de suas habilidades, ela se inclina com um sorriso confiante e faz uma pergunta a Rei Bart. Ele já considerou se tornar um funcionário da guilda? Sua compostura inicial rapidamente se desfaz em uma empolgação atrapalhada, deixando-o surpreso com a proposta repentina. Sua voz ecoa com convicção, insistindo para que ele preste o exame de recrutamento da guilda, enquanto a imponente fachada do salão da guilda se destaca. Ele se vê arrastado pela súbita reviravolta dos acontecimentos, com a mente atordoada. Ele percebe, com um sentimento de pavor, que não apenas foi empurrado para isso, mas que o exame está marcado para aquele mesmo dia. Seus pensamentos ansiosos são interrompidos pela aparição repentina de um homem formidável. O aventureiro de rank A, conhecido como o inabalável Balg, para diante dele, com a arma erguida, e anuncia sua intenção de atacar. Rei Bart só consegue encará-lo, incrédulo, perguntando-se como foi parar em uma situação tão perigosa. Sasha empurra um Rei Bart surpreso para frente com entusiasmo, expressando sua alegria por ele ter concordado em fazer o exame de admissão para funcionários. Ele modera a empolgação dela com uma dose de realidade, lembrando-a com um sorriso confiante que ele ainda não passou no exame. A confiança dela nele, no entanto, é inabalável. Ela se vira com um sorriso radiante, assegurando-lhe que ele é mais do que capaz e certamente se tornará um ótimo funcionário da guilda. Sua convicção vem de uma mudança que ela observou em si mesma. Depois de ouvir a explicação dele no dia anterior, o próprio olhar dela havia se transformado. Com essa nova determinação, ela se apressa pelo corredor, com Rei Bart seguindo logo atrás.
Estava decidido, ele faria o exame para se tornar oficialmente parte da força de combate da guilda. Enquanto avançam, são recebidos por Naus, um funcionário da guilda. Ele confirma que o exame está prestes a começar e oferece palavras de encorajamento, afirmando como seria reconfortante ter Rei Bart oficialmente se juntando a eles, enquanto incentiva a dar o seu melhor. Suas palavras gentis têm um efeito visível no jovem. Embora ainda sentindo um pouco de perplexidade, Rei Bart percebe que está feliz por estar cercado por pessoas tão calorosas e solidárias. Seus pensamentos então se voltam para a pessoa que o trouxe até aqui. Ele se preocupa que sua presença e este caminho possam apenas aumentar os fardos de Sasha. Ele a observa enquanto ela para diante de uma porta grande, decidindo que precisa encontrar uma maneira de retribuir a gentileza dela, mesmo que seja de forma modesta. Ela se vira para ele de repente, oferecendo um pedido de desculpas brincalhão por sua avidez anterior. Com uma piscadela, ela gesticula em direção à porta, anunciando que chegaram à sala do gerente da filial. Enquanto Rei Bart está diante da sala do gerente da filial, uma mão grande e poderosa de repente se fecha em punho do outro lado da porta, assustando. O punho bate 2 vezes na madeira. Do corredor, Sasha chama pelo gerente da filial, e uma voz retumbante de dentro imediatamente lhes dá as boas-vindas. A porta se abre para revelar uma montanha de homem com um sorriso largo e confiante. Ele estende uma mão grande e se apresenta como Balg, o gerente da filial da guilda de Lasveria. Ele encara, momentaneamente atordoado. Rei Bart reconhece o nome instantaneamente. Este é o renomado herói conhecido como o inabalável Balg, um ex-aventureiro de rank A. Ele se apresenta como Rei Bart, aqui para o exame de emprego, e aceita o aperto de mão. A palma da mão de Balg é incrivelmente calejada. O gerente da filial nota sua tensão, perguntando se ele está nervoso, e Rei Bart só consegue afirmar que é uma honra conhecê-lo. Da porta, Sasha diz a Rei Bart para não se preocupar, explicando que o musculoso gerente da filial não se importa com essas coisas. Balg solta uma gargalhada, achando graça da descrição que ela fez dele. Sua expressão então muda ligeiramente, um lampejo de preocupação cruzando seu rosto enquanto ela observa os dois. Voltando sua atenção para o jovem, o comportamento de Balg se torna sério. Ele anuncia que é hora de ir direto ao assunto com o exame de emprego. Com um sorriso repentino e intenso e o punho cerrado, ele declara o teste. Rei Bart, você vai lutar comigo. A declaração paira no ar. Sasha solta um pequeno suspiro de incredulidade enquanto os olhos de Rei Bart se arregalam em choque puro e absoluto. Antes que ele pudesse responder, Sasha deu um passo à frente, protestando em voz alta com o gerente da filial. Ela o lembrou que ele havia dito explicitamente que o exame de admissão seria apenas uma entrevista. Balg apenas sorriu, erguendo sua lâmina maciça. Ele declarou que um certo grau de força também era um requisito para qualquer funcionário da guilda, descartando a preocupação dela com um confiante "está tudo bem, não está". A decisão dele era final. O grupo se moveu para o pátio dos fundos da guilda, onde Rei Bart e Balg agora estavam um de frente para o outro, com as espadas em punho. Da lateral, Sasha observava com grande preocupação, implorando para que Rei Bart não se esforçasse demais. Ele se virou para ela com um sorriso tranquilizador, dizendo para ela não se preocupar. Ele sentia que precisava corresponder às expectativas depositadas nele. Encarando seu oponente mais uma vez, ele ouviu enquanto Balg estabelecia as regras simples para o teste. Por um minuto inteiro, Rei Bart não precisava fazer nada além de continuar a se esquivar de seus ataques. O gerente da filial acrescentou que Rei Bart estava livre para usar quaisquer meios à sua disposição. Com um brilho afiado no olhar e um aperto firme em sua espada, ele emitiu um aviso severo: só não espere que eu pegue leve com você. As palavras causaram um arrepio em Rei Bart. Ele se firmou, com a mente a mil. Ele era um invocador de rank C que mal conseguirá derrotar um único orc. Seu oponente, embora não mais ativo, era um ex-aventureiro de rank A. Ele sabia que não havia nenhum elemento que pudesse lhe conceder a vitória. Mas isso era apenas um teste. Tudo o que ele precisava fazer era aguentar por um minuto. Com sua determinação fortalecida, ele invocou seus companheiros. Ina, Shiro, Kuro. Ao seu comando, os 3 espíritos se materializaram a partir de uma energia rodopiante, tomando suas posições ao redor dele, prontos para a provação que viria. Em uma praça da cidade, o grande guerreiro barbudo Balg descansa uma espada larga em seu ombro, com um sorriso confiante no rosto. Ele se dirige a um oponente invisível, comentando que então estes são os espíritos, e que eles têm uma boa aparência. Encarando, a expressão de Rei Bart se endurece em um sorriso determinado. Ele pergunta se tem permissão para usar quaisquer meios necessários para vencer. Balg, impassível, simplesmente responde, claro. De lado, Sasha observa com os olhos arregalados de antecipação, esperando que Balg corresponda às suas expectativas. Com um sorriso feroz, Balg declara que é hora de começar. Rei Bart imediatamente toma a iniciativa, gritando para Shiro e Ina atacarem. O grande tigre branco avança enquanto o espírito aviário mergulha do céu, ambos liberando seu poder sobre Balg, que se prepara para o impacto. O ataque combinado explode contra Balg em um clarão de energia e força. Rei Bart observa, chocado com o poder avassalador, sussurrando o nome do guerreiro em descrença, como se já tivesse vencido. Através da poeira, os olhos de Balg se estreitam com intensidade. Ele pergunta a Rei Bart se ele realmente entendeu o significado de suas palavras. Antes que Rei Bart possa reagir, Balg encurta a distância em um instante, seu braço poderoso se movendo para trás para desferir um contra-ataque devastador. O golpe acerta, fazendo Rei Bart capotar impotente pelo ar. Balg aterrissa com facilidade, um largo sorriso se espalhando por seu rosto enquanto comenta sobre a velocidade impressionante de seu oponente. Sua expressão se torna sombria enquanto ele ergue a espada novamente. Ele avisa Rei Bart que, desta vez, colocará um pouco mais de força.
No chão, os olhos de Heibart se arregalam de terror ao sentir a mudança súbita e esmagadora na presença do guerreiro. Paralisado, Heibart percebe que desviar de mais ataques é impossível. Sua mente volta para a gentileza de Johannes e Sasha, para como todos o aceitaram tão calorosamente. Essa gratidão o faz hesitar, incapaz de lutar com toda a sua força. Ele segurou o punho de sua espada, os nós dos dedos brancos. Ele permaneceria inútil para sempre? A pergunta ecoava em sua mente, um testamento ao seu medo paralisante. Mas então, uma memória emergiu, a imagem de Azalea sob um céu estrelado. Ele se lembrou das palavras dela, uma declaração serena de que agora era diferente, que ele havia tomado sua decisão naquela época. Aquela memória acendeu um fogo dentro dele. Seu medo se transformou em um rosnado de desafio. Ele não dependeria de mais ninguém, ele se tornaria humano por seus próprios méritos. Sua súbita explosão de espírito não passou despercebida. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Balg enquanto ele avançava, com a lâmina à frente. Vamos lá, Heibart, ele bradou, ansioso para encontrar essa nova determinação. Ele encarou o desafio de frente, soltando um rugido gutural que rasgou sua garganta, um grito bruto de determinação e fúria. Os dois guerreiros colidiram em uma chuva de faíscas, suas lâminas travadas em um teste de força. À margem, Sasha observava com olhos arregalados e preocupados, gritando o nome dele. No meio da rua, Sasha grita o nome de Heibart enquanto ele e Balg se defendem de atacantes encapuzados. Com um som agudo de aço, Heibart desvia um golpe de espada, fazendo seu oponente cambalear. No mesmo instante, outro agressor acerta um golpe pesado, derrubando Balg no chão de pedra. Quando o perigo imediato passa, Sasha corre até o Balg caído, perguntando ansiosamente se ele está bem. Perto dali, Heibart se ajoelha, sua expressão endurecendo enquanto observa a cena em silêncio. Ela então se vira para Heibart, agarrando-o com força por seu manto. Seu idiota, ela grita, a voz trêmula de fúria e medo. Ela exige saber por que ele está sendo tão imprudente, questionando se ele entende o perigo de um confronto direto. Atordoado com a explosão dela, ele só consegue gaguejar que não era sua intenção. Seu aperto se intensifica enquanto ela se inclina, com os olhos arregalados de desespero. Você poderia ter morrido, ela diz a ele, com a voz embargada. Incapaz de encarar seu olhar intenso, ele desvia o rosto, insistindo que ela está errada. Sua mente é inundada por um único e doloroso pensamento. Ele só queria corresponder às expectativas que Sasha tinha dele. Esse sentimento desencadeia uma memória vívida daquele dia terrível. A imagem de Azalea, com as mãos estendidas em terror. A memória se aguça, focando em seu rosto banhado em lágrimas, a boca aberta em um grito silencioso. Ele percebe com uma certeza esmagadora que não mudou nada. A voz de Sasha corta seus pensamentos sombrios. Ainda agarrada ao casaco dele, ela grita seu nome novamente, chamando de tolo em pura frustração. Em um movimento súbito e inesperado, ele a puxa para um abraço apertado, surpreendendo-a e silenciando-a. Não vou desanimar só porque falhei, diz ele com firmeza, segurando-a perto. A raiva dela se dissolve em um rubor envergonhado enquanto ele descansa a cabeça contra a dela. Então, por favor, ele sussurra, não se preocupe comigo. Ela o abraça, com a voz suave, mas firme, implorando para que ele não se esforce de forma tão imprudente. A uma curta distância, Balg observa os dois, com uma expressão indecifrável. Seus olhos se estreitam enquanto ele repassa o duelo em sua mente. Ele pretendia imobilizar Heibart com o primeiro golpe, mas agora percebe que, desde o início, os movimentos do garoto já estavam fora da trajetória de sua espada de madeira, que ele havia afastado do corpo de Heibart. Voltando ao presente, ele chama Heibart, sua voz cortando um momento de silêncio. Ele exige saber o que o garoto fez durante a luta. A pergunta surpreende tanto Heibart quanto Sasha, que se viram para encará-lo com expressões de confusão. Um momento de clareza atinge Heibart. Seus olhos se arregalam ao perceber o que aconteceu, e ele explica que ativou um encantamento duplo. Essa técnica, seu trunfo supremo, envolve receber simultaneamente dois encantamentos, um aprimoramento físico de Shiro e uma aceleração de pensamento de Kuro. No momento em que a habilidade fez efeito durante a luta, o mundo pareceu desacelerar. Ele conseguia perceber os movimentos do mestre da guilda com uma clareza sobrenatural, como se o próprio tempo tivesse se curvado à sua vontade. Dentro desse mundo de percepção retardada, sua mente acelerada permitiu que ele movesse seu corpo pela trajetória mais ideal, desviando-se sem esforço do caminho da espada de madeira e deixando Balg momentaneamente desequilibrado.